Olá pessoal, hoje nós vamos falar de algumas observações importantes do processo de seleção de funcionários. A primeira dela, que para mim sempre deu resultado, é ter um mínimo de 3 candidatos para cada vaga. Vou explicar por quê. Quando nós temos 2 candidatos, nós ficamos trabalhando uma escolha. Olha as qualidades de A e de B e os defeitos de A e de B. Aí escolhe por um deles, por exemplo, o candidato A. Na primeira falha que, por acaso, esse candidato, se ele vier a ser contratado, a primeira falha que ele tiver, oh meu Deus, será que eu devia ter escolhido o candidato B? Por que eu não escolhi o candidato B? Por que eu não vi isso? Quando você tem 3 candidatos, você coloca todos no mesmo plano. Aí você não fica com aquela sensação, um lado ou outro. Você tem os 3, você analisa muito bem o que você quer fazer. Outro ponto importante que nós temos que olhar é o seguinte, a pretensão salarial do candidato. Nós vimos na primeira aula do ponto de vista do requisitante, que era para buscar candidatos super qualificados, subqualificados. Agora vamos ver o candidato. O candidato chega e se candidata a uma vaga qualquer. Você vai pesquisar e vai ver qual era o salário anterior dele, quanto ele ganhava. Se ele ganhava muito mais do que a vaga está oferecendo, pode ter certeza de uma coisa, ele vai sair na primeira oportunidade. Está fazendo aquilo só como um trampolim, um tempo para ele pagar as contas dele. Eu já até mencionei isso também na aula 1. Por outro lado, eu posso ter o candidato que tem um salário muito abaixo. E aí o que eu tenho que olhar? Pesquisar mais. Por que esse salário está tão baixo? Por que ele ganhava tão pouco? Não pode ser simplesmente descartado esse candidato, porque ele ganhava pouco. Pode ser por algumas razões. Ele estava acomodado na empresa, ele tinha alguma situação que ele tinha assinado um contrato com a empresa durante um certo tempo, ou a empresa pagou um curso para ele, um curso qualquer para ele, e ele foi ficando na empresa. Então eu tenho que pesquisar antes de descartar. Mas se ele tiver um salário muito abaixo, eu sugiro que não contrate ele logo no início da faixa. Vamos supor que ele estivesse ganhando 50% menos do que a vaga oferece. Na contratação, naqueles primeiros 90 dias, pague alguma coisa acima de 15%, 15 a 20% do salário que ele ganhava. Você vai ter tempo de medir se realmente ele faz jus a um salário inicial da faixa, que é 50% acima do que ele ganhava antes, ou não. Aí você, pelo menos no período de experiência, você tem mais facilidade de averiguar isso. Qualificações. Qualificações muito acima ou muito abaixo, também foi mencionado isso na aula 1, mas é só para reforçar, a qualificação muito acima gera desmotivação. Aliás, eu queria comentar que eu me enganei na aula 1, eu falei que estudantes de engenharia estavam sendo recrutados para auxiliar de produção. Não era para operador de máquina. Então já vai uma correção aqui. Eu me lembrei depois, disse, poxa, auxiliar de produção é o início do início da carreira. Pegar um estudante de engenharia já ficaria mais complicado um pouco. E as qualificações muito abaixo, também já mencionei na aula 1, você tem que ver qual é o tempo que a empresa tem para treinar aquele candidato. Se ele for um bom candidato, para que você possa apostar que ele vai permanecer na empresa. Também tem uma coisa que a gente tem que pensar. Analise bem o currículo. Eu acho que eu já mencionei para vocês aqui que o papel aceita tudo. Você coloca tudo no papel. Procure investigar mais. Procure saber exatamente o que compõe aquela experiência do candidato. Então, se ele está falando que fez isso, fez determinada atividade, ok, pode ter realmente feito. Vamos pesquisar mais. Pergunte, por isso é muito importante, que tenha alguém da área no processo seletivo. Essa pessoa tem condições de fazer perguntas mais direcionadas à experiência do candidato. Então, pessoal, até a próxima aula.